A boa notícia é que os investidores estão com apetite e investindo muito mais em novos negócios do que nunca. Então é uma excelente oportunidade para você continuar trabalhando no que gosta, tendo prazer e empreendendo naquilo que você acredita. Bem-vindos a mais um vídeo do Instituto Empresa de Família. Hoje nós vamos falar sobre as fontes de financiamento ao longo da vida da empresa. Como conselheiro, consultor, na minha carreira executiva de empreendedor, eu sempre vi o dinheiro entrar como número 1 na pauta de discussão. Então eu usei meu caderno aqui do lado para organizar os pensamentos e como abordar o tema de maneira mais ampla. Então vamos a eles agora. Para que dinheiro nós precisamos? Está sobrando dinheiro no mercado? Que tipo de capital tem disponível para a minha empresa? Por que não sobra para mim? Quais são as motivações para as quais eu deveria me preparar e buscar esse capital? Por que usar um guia? E quais são as reflexões e os próximos passos que eu posso dar? Vamos a elas. Usando esse gráfico que eu gosto aqui do lado, sobre o ciclo de vida da empresa, elas nascem, crescem e morrem. E alguém precisa fazer alguma coisa para que elas não percam lucratividade, não percam valor, não fiquem obsoletas, seja um problema externo ou o falecimento de um sócio, um divórcio. O dinheiro não é a solução, mas é necessário para uma série de coisas. Para que dinheiro? Bom, em primeiro lugar, o capital de giro é essencial para empresários e companhias de todos os portes e segmentos. A saúde do negócio depende do capital de giro. É onde vai ter o caixa para a empresa poder pagar suas obrigações, empregados, etc. O outro ponto em que se torna muito importante o dinheiro é se eu vou expandir. Vamos expandir para outra região geográfica ou vamos expandir nossa linha de produto? Para isso eu preciso de capital. Eu preciso recuperar um parque fabril, recuperar uma loja, recuperar minha situação financeira. Vou precisar de dinheiro. Quero comprar um concorrente, um fornecedor ou um cliente, alguma coisa para integrar meu negócio e crescer. As oportunidades de fusões e aquisições vão demandar capital. E aí a pergunta, mas existe capital disponível? Agora, o que eu vou dizer vai te chocar. Tem dinheiro sobrando no mercado, no mundo todo, e o volume de investimentos em empresas não para de crescer. Sim, está sobrando dinheiro para investimentos. De onde que eu tirei isso? Basta você ler e se atualizar nos meios que olham para empresas, startups e fundos de capital. Por exemplo, Crunchbase é um site que tem informações sobre tudo que é aportado em empresas, startups, unicórnios, IPOs, venture capitalist. O financiamento global de capital de risco na primeira metade do ano de 2021 quebrou recordes, com mais de 288 bi investidos em todo o mundo, que são um pouco mais de 110 bi em comparação com o semestre anterior, que foi um recorde. Aqui a gente olha só investimentos, semente e angel, né? Os anjos e as sementes, no segundo trimestre de 2021. Você vê a quantidade de negócios e quantidade de empresas investidas no primeiro trimestre, 4.600, 3.500 no segundo trimestre, um total de 5 bi no primeiro, 6 bi no segundo trimestre. Nessas aí quase 8 mil empresas. É muito capital semente e de anjo. Falei capital, semente, anjo, então vamos agora abordar quais os tipos de capital que estão sendo disponibilizados. Você começa um negócio, é o chamado 3F, família, os amigos e os tolos, que emprestam dinheiro para você começar um negócio. Né? Aí nós estamos falando de volumes geralmente pequenos e que a sua palavra, a sua reputação, o seu nome é o suficiente para eles emprestarem o dinheiro.
Depois a gente tem os anjos. Os anjos são pessoas físicas que investem o próprio patrimônio buscando alto retorno. Então nós estamos falando de R$50 mil a R$500 mil. Infelizmente não existem milhões desses anjos, mas existe um número considerável e eles esperam alto retorno, porque sabem que 75% das empresas vai quebrar nos primeiros 5 anos. Depois vem semente, é o pré-semente, em que de R$500 mil a R$2 milhões é o número comum no Brasil, que é para a empresa começar a deslanchar. A série A, nós estamos falando de 2 a 20 milhões de reais, é quando a empresa já está funcionando, já tem um produto consolidado, sabe o que está fazendo, mas quer atingir novos mercados, quer fazer expansão, quer crescer, quer ter escala, quer ter ganhos de escala. Depois as séries B vão para cima disso. A qualquer momento nós podemos ter empréstimos bancários ou ir para a Bolsa de Valores fazer o IPO. Esses são os 6 tipos, a grosso modo, 6 tipos de capital que estão interessados em investir na sua empresa, em cada momento da vida dela e em cada tamanho que ela tiver. O primeiro tipo, que é o dos anjos e pré-semente, ou semente, nós estamos falando em valores até R$2 milhões, os amigos, a família, ou alguns fundos especializados em ser semente, em venture capital, em capital de risco ou capital próprio. E para isso não precisa ter governança nenhuma, não precisa ter gestão, não precisa ter milhões de controles e super profissionalizada a empresa. Aqui o grau de governança necessário é baixo. Mas à medida que a gente vai crescendo, a empresa vai amadurecendo, vai precisando de mais capital, né? Valores mais vultuosos, aí você já precisa ter uma governança mais institucional. Você precisa ter controles contábeis, financeiros. É fundamental você ter um acompanhamento, um aconselhamento externo, profissional, ter executivos profissionais, senão é alta a chance do empréstimo ou do financiamento não ser concedido. Aqui você já precisa estar sabendo o que está fazendo e você precisa ter controle, precisa ter o equilíbrio de poder, ter equidade, ter transparência, reportar o que está fazendo, né? Todas as principais pilares de uma boa governança. Chegando mais para o final do ciclo de vida da empresa, a gente está vendo aí empresas que querem ir para a bolsa, querem fazer uma oferta pública ou mesmo uma colocação privada de ações. Aí a governança necessária é sofisticada, você precisa ter controles muito bons, você precisa ter auditoria externa, você precisa ter um ERP, tudo tem que estar em sistema, executivos profissionais, mas aí a recompensa também é muito grande, porque você tem uma ação listada, tem uma empresa listada, o capital é público, né? Qualquer um pode participar, você tem a perenização. É muito mais difícil a empresa com todo esse controle, todo esse interesse de acionistas, do público, e ter os mecanismos todos de longevidade e de governança, você tem uma empresa perene que está olhando para uma longevidade muito mais sólida e robusta, que vai atrair o capital nessas fases, né? Eu já dei um spoiler, falei muitas vezes a palavra governança, mas não é só isso, né? Para você ser atraente para o capital, não é você ter um produto maravilhoso, uma ratoeira que nunca ninguém viu, tamanho, eficácia para pegar ratos, ou você ter um marketing incrível. É muito mais que isso, é a qualidade do processo de controle, de gestão, de operação, que faz ela funcionar como um relógio, imune à maioria dos conflitos que destroem a empresa. Aquela pergunta que eu coloquei como um dos tópicos, e por que não sobra para mim? Por que não estão atrás de mim? Não, isso é uma provocação, lógico que sobra. É só se preparar que o capital estará disponível para você.
Como diz aquele poeta, encha o seu jardim de flores e árvores frutíferas, e os beija-flores virão até você. Qual é o caminho? O que eu vou sugerir, então, como os próximos passos? O que você pode fazer? Primeiro, a sua empresa vai precisar se apresentar para os investidores certos usando a roupa certa, ou seja, ter uma tese de investimento que conta a história. Para que eu vou usar o dinheiro? Como eu tenho usado até agora? Para que eu vou usar mais? Como esse dinheiro vai se transformar em lucro e retorno para os investidores? Que isso esteja refletido numa visão empresarial e de maneira clara e objetiva. E esse esforço todo que você vai estar colocando para se tornar atraente para o capital, tem uma série de motivações adicionais para você ter o esforço de ter governança, gestão, controle, planejamento. Isso vai ajudar a sua empresa a ser muito mais lucrativa. Então, uma motivação adicional é que nesse processo de se tornar atraente, você vai estar institucionalizando a sua empresa, profissionalizando a sua empresa. Então, esse processo, institucionalização e profissionalização, é um tremendo de um benefício colateral quando você vai nessa rota de estar pronta e atraente para o capital, com boa governança, boa gestão, bom controle e bom planejamento. Que outra motivação? Bom, imagina ter uma liquidez. Você não precisa vender a empresa inteira. Você pode vender 1/1000º da empresa. Você pode entrar um pouco mais ou sair da empresa um pouco mais. Então, essa liquidez quase diária para quem está numa bolsa, ou não tão alta, mas razoavelmente alta para quem está com colocação das suas ações para investidores privados, é um tremendo de um atrativo. Outro atrativo é que você também pode considerar opções de remuneração para executivos, até mesmo para funcionários, com opções, stock options, ou seja, você atrai talento, você mantém o talento trabalhando e dando tudo de si em função do valor que a sua empresa vai ter no futuro, né? Então, você não precisa usar a caixa da sua empresa para dar milhões de benefícios, basta você acenar com, olha, você vai ser o dono de mais um pouquinho da empresa no futuro, com essa opção aqui, se você ficar com a gente N anos e a gente tiver um bom resultado. E o último, eu acho que talvez até o mais importante, é uma organização que atrai o capital por causa desses fatores todos, ela se torna perene. Ela agrega anos e décadas na sua longevidade, porque ela é capaz de lidar com os desafios do ponto de vista de gestão operacional e do ponto de vista de governança, nas relações entre os sócios, de modo que não vão interferir ou que seja tudo regulado por regras e controles de governança. Bom, falei muito da história de você se adequar. Como é que eu vou conseguir, então, fazer tudo isso? Encontrar a história certa para contar, organizar minha empresa e ter essa motivação para ser atraente para o capital. Isso pode e vai, na maior parte das vezes, requerer uma ajuda profissional, porque você se criou uma indústria panificadora, você pode entender como ninguém de pães, doces, bolos, biscoitos, etc., de cadeia de suprimento. Não necessariamente você se formou e se desenvolveu como vendedor da sua própria empresa, como controlador, como implantador de boas práticas de governança e de gestão. Então, a recomendação é que você busque experts em gestão e governança para adequar sua empresa para os padrões que são atrativos para o capital. Você busque, na hora de fazer uma transação, colocar parte ou toda a sua empresa à venda, a busca de assessores financeiros profissionais que só fazem isso. E claro que a parte legal que vai dar respaldo a essa operação, os contratos e os balanços para se fazer as diligências, você vai buscar bons advogados e auditores especializados nisso. Concluindo, da próxima vez que você precisar de capital, pensa, eu sou atraente para o capital?
eu tenho uma história para contar nos moldes que o capital entende, e aí você vai entender o impacto direto no valor da empresa de coisas que há um tempo atrás poderiam parecer etéreas, distantes demais e que não se aplicavam ao seu negócio, como governança, gestão, controle e planejamento. Então, essas 4 coisas têm um impacto direto no valor da sua empresa, porque elas tornam a sua empresa atraente para o capital. Eles são capazes de entender de onde você está para onde você vai, com que garantias você vai chegar lá, com que controles, qual é o risco que eles estão se envolvendo ao investir na sua empresa, e você vai ver que isso tudo é tão importante quanto ter um bom produto, é ter uma boa gestão e uma boa governança. Eu agradeço a participação de vocês. E antes de ir embora, eu queria agradecer a mentoria do Rubens Cavalieri, da Focal Capital, que nos ajudou com expertise profundo nesse tema, quando junto apresentamos um workshop na B3, Bovespa, sobre a jornada da empresa ao mercado de capitais. Então, muito obrigado, Rubens, e obrigado a todos vocês. Até a próxima.